Pela Copa do Brasil, ontem tivemos União Rondonópolis 0, Vasco 3. Ali vai ser difícil, hein? E o Vasco, início do jogo, complicado também. Quem vê o placar é como o Atlético, né? Quem vê o placar 2x0 fala, deslanchou. Mas a Copa do Brasil é peculiar, né? Tem esses ingredientes que eu acho que vale a discussão. A gente vai falar muito aqui do jogo do Galo, os gramados, jogar um jogo só na casa do adversário. É um jogo muito especial, CJ, muito especial. Porque ontem, mais 5 minutos, o jogo ia para os pênaltis do Galo, por exemplo. Nossa. O Vasco conseguiu um pouco antes e depois fez o 3x0, mas é um jogo muito perigoso. Às vezes a qualidade técnica não sobressai. E o time pode ser eliminado por um time tecnicamente muito inferior, como foi o caso do jogo do Vasco e também do Galo contra o Tocantinópolis. Isso na Copa do Brasil, porque hoje tem São Raimundo versus Grêmio, meu querido Gris, pela Copa do Brasil. O Grêmio aí também favorito, mas tem que colocar esse favoritismo no campo. O Santa Cruz de Natal, né? Porque às vezes Santa Cruz de Natal pega o Náutico, um confronto bem nordestino. O Asa pega o Atlético Goianiense. Porto Velho recebe Cuiabá. Tuna Luz, Sampaio Correia. Boa Vista do Rio de Janeiro versus CSA. Capital do Distrito Federal pega a Portuguesa do Rio de Janeiro. O Trem, é bem mineiro esse time, mas é do Amapá, pega o Brusque. E o Independência do Acre pega o Manaus. Neste confronto sai o próximo adversário do Atlético. Lembrando que na próxima fase o Atlético joga em Belo Horizonte, ainda partida única, Independência do Acre e Manaus. Olha os jogos da Copa do Brasil. Que democracia, hein, senhor? Muita democracia. Democracia mais ou menos, né? Mais ou menos por quê? É porque o formato, como é feito, não é feito para os clubes menores, né? Então, para ser campeão, né? Porque para passar pode ter. Pode passar, claro que vai acontecer. Melhorou mas, assim, essa... Melhorou muito. Ontem eu estava fazendo um levantamento, estou preparando um material para minha rede social. Nos últimos 10 anos, as últimas 10 edições da Copa do Brasil, de 2015 até 2024, só 2 vezes um time que não era da Série A passou das oitavas de final. É muito pouco, cara. Muito pouco. É que antigamente nós tínhamos Santo André, Paulista, o próprio Juventude, né? Mas aqui o Juventude está ainda na Série A do brasileiro. Mas Criciúma, alguns times menores, campeões. Ceará foi vice em 94. Nós tivemos o próprio Brasiliense. Semifinalista, a gente tinha com mais frequência. Hoje e a gente tem mais. Nas Copas do mundo inteiro com uma frequência maior do que na Copa do Brasil. Acho que tem duas coisas aí. Em um momento, alguns clubes da Libertadores não entravam na Copa do Brasil. Então você aumenta a probabilidade dos times menores chegarem. E agora nós temos 9 clubes da Série A que entram já na terceira fase. Então você diminui desses 9, talvez 2 ou 3 poderiam ser eliminados na primeira e segunda fase. Então, e o problema é que assim, eu acho que tem... o que eu vou falar é justamente isso lá no... O campeão da Série B também já entra, né? O campeão da Série B, o campeão da Copa Verde. Todos eles já entram na terceira fase. Clubes, teoricamente, que o Cruzeiro, que ficou na 9ª colocação. Eu acho que tem 2 coisas que precisavam ser feitas para a Copa do Brasil se tornar, de fato, um campeonato democrático. A primeira delas é acabar com o pote de sorteio. Acabar com o pote, não tem por que ter pote, tá todo mundo na mesma fase, todo mundo tem que poder se enfrentar. Então o que você tá querendo dizer é o seguinte, pode Atlético e Grêmio na primeira fase. Atlético e Vasco na primeira fase. Entendi. E Tocantinópolis enfrentar você aumenta a chance de ter, primeiro, melhores confrontos nas fases mais cedo, né, jogos mais atrativos. Se tivesse um Atlético e Vasco ontem, por exemplo, esse é um puta de um jogaço. Legal pra cacete pra assistir. É lógico que pro Atlético não interessa, nem pro Vasco. É muito melhor enfrentar, mesmo com todas as dificuldades. Pergunta pro Atlético se ele prefere jogar lá na várzea de Tocantins, lá no estádio que não tem água, não tem luz, não tem nada, ou se ele prefere jogar contra o Vasco. Prefere jogar contra o Tocantinópolis. Evidentemente. Mas eu acho que tinha que acabar com o pote e tinha que ser tudo jogo único. Aí tem que ser sorteio desde a primeira fase, né? Porque tudo sorteio. Essa primeira fase não foi sorteio, né? É pelo ranking, a primeira fase. Sim, é tudo sorteio. A segunda fase já tem sorteio. Tinha que ser um sorteio livre, tanto de mando quanto de clubes. Eu acho que aumentaria muito, democratizaria de fato a Copa do Brasil. Porque você permite... E por que eu acho que isso é legal, democratizar a Copa do Brasil? Cara, a Copa do Brasil é um torneio que tá valendo muita grana, muito dinheiro desde a primeira fase. Para esses clubes pequenos, cara, passar da primeira fase é assim, é triplicar o orçamento do ano, às vezes. E por que eu acho isso legal?
Porque às vezes você vai ter um clube pequeno que vai dar sorte no sorteio, que vai jogar bem os confrontos que ele tiver e que vai chegar aí numas quartas de final e que isso pode mudar o clube de patamar. Pode dar 3, 4, 5 anos de respiro para esse clube, para melhorar um CT, para melhorar o gramado, para melhorar o estádio dele, a estrutura. E eu acho que você precisa permitir isso às vezes aos clubes. O futebol brasileiro não permite. O futebol brasileiro é feito só para os clubes grandes ganharem dinheiro. Você entrou nesse assunto do gramado. Eu acho que o prêmio de ontem, cara, tira 300 mil, tira 400 mil do prêmio isso. CJ. Eu tô falando da vitória desse time, porque a vitória do Tocantinópolis podia ser o orçamento dele inteiro, o prêmio do jogo de ontem. Mas antes disso, pega um pedaço desse prêmio, cara, e dá trata o gramado. Então, ontem ajuda o clube pequeno a preparar pro jogo, coloca o VAR. Mas cara, se nós temos aqui... coisas que não faz sentido. É isso, o campeonato tem muito dinheiro, mas o dinheiro só vai pros clubes grandes. 100 milhões de premiação pro campeão e não tem VAR. Então, não faz tem sentido. VAR, não faz. E aí você faz o seguinte, ontem eu até disse que a Federação Mineira, através do Gurgel, que veio aqui no FDP e em entrevista disse que ele acredita que em 2 anos teria uma padronização melhor e maior dos gramados, que é uma coisa que a federação está brigando e batalhando muito para que nós tenhamos um nível muito bom dos gramados, principalmente nos campos, nos estádios do interior. Esse ano já cresceu demais. E vem melhorando. E olha que o Gurgel foi contratado, apesar de estar numa supervisão e dando consultorias desde julho, ele foi efetivado agora em janeiro. A CBF sabia que o Tocantinópolis estava classificado desde o primeiro semestre do ano passado, ok? Por quê? Porque ele foi vice-campeão do Tocantins. União foi o campeão, ele como vice-campeão já tinha vaga garantida. Os estaduais acabam em março, gente. Então você tem 1 ano de preparo de melhoria. E pelo dinheiro e pela arrecadação que a CBF tem, ela poderia auxiliar esses clubes mas é o que eu tô falando. Menores. É porque, eu já cansei de falar isso aqui, CJ, o topo da pirâmide, ela tem que ajudar a base da pirâmide no futebol. Porque interessa a ela. Só que os clubes aqui eles não conseguem enxergar isso. Se a CBF chegar e falar assim esse ano, olha gente, esse ano nós vamos, em vez do campeão ganhar 100 milhões, ele vai ganhar 80, porque nós vamos pegar 20 milhões e vamos investir na melhoria da estrutura dos clubes menores, nós vamos implantar o VAR em todos os jogos desde a primeira fase. Aí vai chegar lá com essa ideia, o Flamengo vai ser contra, o Corinthians vai ser contra, o Atlético vai ser contra, o Cruzeiro vai ser contra, porque esses clubes estão se lixando. Estão se lixando, cara. Eles querem que o Tocantinópolis fique lá apanhando na primeira fase o resto da vida. Mas você não acha assim, aí vamos pensar por outro ponto. Hoje a premiação na primeira fase, um clube já recebe só por jogar. Já recebe um valor ali, depois recebe o valor da classificação. Os times de menor porte, os times de menor força, como por exemplo o Tocantinópolis, não poderiam fazer o inverso, por exemplo, os times grandes receber menos e os times maiores receberem mais por jogar a primeira fase? Falando. Entendeu? Eu acho que já começa por aí. Já começa por esse ponto. O Tocantinópolis recebeu 1 milhão pela participação e o Atlético recebeu 800. Se ele avançasse, ele receberia 1 milhão. Ele recebeu 830, se não me engano. 830 mil por estar na Copa do Brasil. É um ótimo dinheiro. E se passasse, ia ser 1 milhão. Não dá, você não reforma um estádio com 800 mil. Não. Isso é a garantia de ele vai disputar a Série D, por exemplo. Exatamente. Isso vai montar time por ano. E acabou vai montar time por ano. Acabou o dinheiro. Então, assim, eu repito, sabe? O futebol brasileiro ele precisa ser mais democrático, cara. E os clubes grandes precisam entender que ajudar a base é ótimo para eles. Sabe por quê? Porque o Tocantinópolis, por exemplo, vamos pegar o exemplo porque jogou com o Atlético ontem. Se tiver um estádio melhor, quando for jogar lá não vai ter os problemas que teve ontem. Isso já é um benefício. Mas o Tocantinópolis pode ter uma estrutura para você captar um jogador lá depois, um jogador melhor, que eles vão conseguir encontrar, formar e trabalhar. Então, assim, pro futebol brasileiro como um todo, seria excelente, cara, se esses clubes conseguissem melhorar a estrutura. Mas tem uma resenha, Gris, de imprensa, de clubes e de torcida. O exemplo ontem foi o que o Cuca disse e o que nós também, tá, gente? Não tô falando que o Cuca fez errado. Vejo muitos jornalistas, muitos torcedores falando isso é legal demais, é o estádio raiz, que legal, o cachorro invadiu o gramado. Mas é claro que legal, é legal, CJ. chover. Sabe por quê? Porque você só vai jogar uma vez lá contra um time que não tem jogador e que você ganha dele mesmo com assim. Se o Atlético enfrentar o Tocantinópolis 100 vezes, o Atlético vai ganhar 95. É claro que é legal. Só vai jogar lá uma vez por ano e olha lá. A cada 4, 5, 10 anos o Atlético vai jogar lá. Então, é raiz pra cacete. É melhor Agora falar. pergunta pro Tocantinópolis se ele tá feliz.
de jogar lá todo ano. O ano inteiro. Esse novo regulamento, Gris, faz com que nós tenhamos zebras na primeira e no máximo na segunda Exato, fase, que mas foi o que aconteceu com o Souza ano passado. É raríssimo, acontece, é lógico que vai acontecer. Algum clube vai ficar pelo caminho. Mas são raras e cada vez mais raras. Cada vez mais raras. E vai continuar sendo, sabe por quê? Porque os clubes do topo da pirâmide, eles ganham cada vez mais dinheiro e a distância só aumenta. A democracia, quando se fala competição democrática, é justamente por termos clubes de série A, B, C, D e até sem calendário, né? Sim. É por isso que falam da democracia. Não, sim, mas é o que eu tô falando. A Copa do Brasil é o campeonato mais democrático do Brasil. Mas ainda assim Mas não ainda é tão muito pouco democrático. Queria falar, amigo? Não, é isso mesmo. Eu só concluí assim. É claro que os clubes ganham mais dinheiro porque eles entregam mais e a repercussão de um jogo do Flamengo, do Corinthians, do Atlético, do Cruzeiro é muito maior e o dinheiro está completamente relacionado a isso. Isso só vai acontecer quando todos os clubes entenderem isso. Mas não vai ter. Então não vai ter, não vai exatamente. Porque, vamos supor, o Galo bate ali no cabeça dos dirigentes, não, nós temos que ser solidários. Ele não vai fazer sozinho. Mas quem tinha que partir isso era da CBF. Então, a mas aí, premiação é 100 milhões, é isso que o Gris falou, gente. 20 milhões é aqui um caixinha aqui porque nosso. nenhum clube vai tirar do bolso dele. Eu não vou tirar, o Atlético vai tirar dinheiro do bolso dele, o Cruzeiro vai tirar do bolso dele para ajudar o Tocantinópolis. Não vai fazer isso. Então, é isso. A CBF vai Organizadora. diminuir. Em vez de ser 2 milhões de prêmio para passar de fase, vai ser 1.500. 500 vai ser para preparar o estádio. Perfeito. Para colocar o VAR, para dar uma ajeitada no gramado. Ontem você tem jogadores ali que te custam 2 milhões por mês, Sérgio. Um rompimento 2 de um milhões ligamento. por mês. Quantas vezes eles escorregaram naquele gramado, o gramado soltou? O Rony teve uma jogada que ele arrancou ali, ele travou. parou, ele travou o pé ali de um Então, jeito, rapaz, perigoso. Sabe, o gramado alto, um buraco. Se esse jogador se lesiona, cada mês que ele tá fora, são 2 milhões de reais Perfeito. jogados no buraco. Perfeito. Então, assim, é muito caro e com 500 mil você preparava o gramado pro jogo. Então, dá pra organizar, só que pensar que os clubes por si próprios farão isso é impensável, sem chance nenhuma, zero. Eu também acho bem zero.